Graças a Deus, este é o programa Luz para Você. Eu sou o Pastor Mel, estou aqui para compartilhar uma palavra consigo. Amados, o tema de hoje é não separar o homem com o espírito. Nós não devemos separar o homem com o espírito por vários motivos. Um deles é porque o homem é espiritual. O homem, ele em si mesmo, é um espírito. Eu vou ler aqui a 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O homem exterior que se refere aqui é um homem, esta carne que nós vimos, aquele que nós conseguimos enxergar por nossos próprios olhos. Este é o homem que aqui se refere. Mas o homem interior é o espírito. O teu espírito é chamado homem interior, segundo a palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz na 1 de Pedro também, no versículo 4, diz: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traz de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O homem encoberto está a falar do homem interior. O homem interior é um homem encoberto pela esta carne. Esse homem foi coberto, não é? Pelo corpo que nós vimos no indivíduo. Mas diz a palavra de Deus que esse homem é precioso diante de Deus. Por que é precioso diante de Deus? Porque é um homem espiritual. O homem é um espírito. É preciso entender isso. Então, tendo isso em mente, devemos entender que não se pode desassociar o homem com o espírito. Quando nós desassociamos o homem com o espírito, é um grande erro que estamos a cometer. Tudo que acontece, não é, no homem, queira boas coisas ou más coisas, sempre são processadas no espírito. Jesus tinha este conhecimento e na tentação ao deserto, ele tentou explicar-nos, não é tentar como nosso amado, ele é muito inteligente. Então, ele explicou um fenômeno muito básico em Mateus capítulo 4. Se nós formos a ler este versículo, vamos entender. Eu passo a ler, diz a palavra de Deus. Partindo do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque aqui no versículo 4, ele diz: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não disse, não viverá o homem de pão. Disse, nem só, porque o homem precisa de pão. Está falado que daquilo que o apóstolo Paulo nos explicou na 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Portanto, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O homem interior, estás a perceber? Então, o homem exterior precisa de pão. O homem exterior é o homem que nós dizemos que não devemos desassociar a ele com o espírito. Então, o homem exterior é o nosso corpo. É aquele homem que tu consegues ver com o olho nu. Mas o homem interior é o teu espírito. É o espírito do homem. Então, Jesus disse, nem só do pão viverá o homem. Estava a falar de quê? Do homem exterior. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estava a falar de quê? Do homem interior. Significa que o homem espiritual, ele vive da palavra de Deus. Então, não podemos desassociar os dois. Por quê? Porque um depende do outro. O homem exterior, que é o homem físico que nós conseguimos ver, ele tem uma função muito importante de fazer com que o homem interior se relacione com a natureza através dele. Isto é, o nosso corpo serve para que nós possamos nos relacionar com a natureza, pegarmos as coisas que têm a ver com a natureza, podermos nos deslocar.
Porque nesta terra é proibido o espírito andar sem corpo. Então, nós somos um espírito que possuímos um corpo para podermos andar nesta terra. Então, nesse contexto, ou neste ponto de vista, nós devemos fazer o quê? Associar-nos com o homem interior que possa, para podermos termos aquilo que chamamos toda a conjuntura de um ser humano. Se o Senhor Jesus Cristo aqui disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, está a dizer alguma coisa muito importante. Está a dizer, o homem não só viverá, não é, das coisas materiais, mas também viverá pela fé. Ok? Quando ele diz que toda a palavra que sai da boca de Deus, está a dizer que o homem vive pela fé. Por quê? Porque Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu, para ouvir a palavra de Deus, é preciso que, não é? Isto é, se eu ouço a palavra de Deus e isso me dá fé, significa que eu vivo pela fé. Mas também a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em outras palavras, o justo viverá da fé. Então, a fé é a palavra que sai da boca de Deus. Porque a Bíblia diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, ouvir pela palavra que sai da boca de Deus. A fé nos é dado pela palavra que sai da boca de Deus. E nós usamos para viver. Pela fé, vivemos aqui na face da terra. Então, o que é importante que saibamos para podermos pôr em prática? Se não devemos desassociar o homem, o espírito, significa que devemos associar as duas partes. Devemos colocar em prática as duas partes. E quais são as vantagens de colocarmos os dois em funcionamento? Grandes vantagens. Se nós formos a ler João capítulo 6, vamos encontrar um versículo muito interessante. Na Bíblia está cheio de versículos muito interessantes e que é um estudo absolutamente, né, de vida. Estudando esses versículos, estudando eles, nós ganhamos mais vida, porque a vida é uma dádiva de Deus. No versículo 63 de João capítulo 6, diz assim a palavra de Deus: o Espírito é o que vivifica. Uau! É muito interessante mesmo. O Espírito é o que vivifica. O motivo de alguém ficar doente na carne, de alguém ter uma enfermidade na carne, e aquela enfermidade às vezes não sarar, é porque ele tem falta do vivificador, ou o vivificador não está a funcionar como deve ser. Estás a perceber? Então, aqui o Senhor Jesus diz: o Espírito é o que vivifica. É engraçado que não disse os espíritos. Disse o Espírito é o que vivifica. Partindo do princípio, o homem é um espírito, ok? Que habita num corpo. Numa definição básica, o homem é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Estás a ver? E o Espírito é o que vivifica. Significa que o Espírito é que dá vida. Dá vida ao quê? Ao corpo. Dá vida ao homem exterior. Se eu continuar com este versículo, vamos entender o que estou a dizer. Diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Significa que o que a carne faz não vivifica o Espírito. Tudo que a gente faz na carne não vivifica o Espírito. E depois diz: as palavras que eu vos disse são espíritos e vida. São espírito e vida. O que mostra que o Espírito que refere aqui refere à palavra de Deus. Mas não só. Por quê? Porque ele voltou a dizer que as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em outras palavras, são as palavras que nós ouvimos do Senhor Jesus, elas são espírito, ok?
Mas para quê? Para um espírito. Porque se a fé provém do ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, significa que a palavra que ouvimos é espiritual e vai para o nosso espírito. Por exemplo, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6:17. Diz assim: o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Está a dizer, quando nós aceitamos Jesus e nos tornamos cristãos ou novas criaturas de Deus, nos ajuntamos com o Espírito de Deus, mas não nos ajuntamos no físico ou no homem exterior. Nos ajuntamos em espírito. O meu espírito se associou com o Espírito de Deus. Daí que nos tornamos, não é, novas criaturas de Deus. Aqui também vem nos informar. O primeiro espírito, que o espírito é o que vivifica, está a dizer a palavra de Deus. Pode estar a dizer também, nesse contexto aqui está a dizer a palavra de Deus. Mas também pode dizer que o teu espírito é o que vivifica a sua carne. Sabe por quê? Porque o teu espírito é ele que recebe de Deus o espírito que é a palavra. E depois faz o quê? E depois comunica para o homem exterior que tu tens. Daí que o espírito é o que vivifica. O teu espírito vivifica o teu homem exterior. É por isso que nós não devemos desassociar. Se nós desassociarmos, por exemplo, o espírito e o homem exterior, o que vai acontecer é que o homem exterior ele vai se corromper. Além de se corromper, não terá como suportar o espírito. E depois vai fazer o quê? Vai morrer. Então nós não devemos desassociar os dois, mas devemos associar. E um tem que depender do outro. Numa associação, há um que é superior do que o outro. Numa união, há um que é superior. Todas as uniões sempre têm um chefe. Assim como nós, na nossa vida, no meu corpo, eu tenho um homem exterior, eu sou o homem interior, que sou o espírito. Mas o chefe dentre esses dois é o homem interior. E a Bíblia diz em Amós capítulo 3:3, diz: dois não andarão juntos se não estiver de acordo. Significa, se o homem exterior e o homem interior não estiver ajustado, não andar de acordo, não ter uma concordância, não podemos andar juntos. E o que é que vai acontecer? Separação. E a separação é morte. Quando se trata desses dois, quando a separação existe entre os dois, é morte. Então, amados, vamos associar o nosso espírito, ok? Com o nosso homem exterior. Vamos associar o homem exterior com o homem interior. Vamos influenciar o homem exterior pela palavra de Deus. O nosso homem exterior tem que ser bem influenciado. Ele tem que ser governado. O teu corpo tem que ser governado. Não deixa o teu corpo falar muito mais do que o teu espírito. O teu espírito tem que falar mais do que o teu corpo. Então, vamos governar o homem exterior. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Há muita gente que tem problemas na área de saúde, em muitas áreas. Por quê? Porque deixam o corpo falar mais alto do que o espírito. Não, Jesus disse, o espírito é o que vivifica e o corpo para nada aproveita. Tudo que a carne não é solicita, para nada aproveita. Não tem proveito nenhum. É como o que disse Paulo quando escreveu para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Diz, evite as fábulas profanas e diversas. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Estás a perceber? Está a dizer que o teu corpo, o que o teu corpo faz para pouco aproveita. Não disse não aproveita, mas para pouco aproveita. Mas a piedade, que é a palavra de Deus, que é o exercício espiritual, para muito, diz que mas a piedade, para tudo é aproveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, usa da sua vida espiritual, influenciando o seu homem exterior. Não desassocia, mas associa. Tenha domínio do homem exterior, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Escreva para nós estamos aptos para
receber as vossas sugestões e opiniões. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado onde estiver, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, amém.